Oi, gente, tudo bem? Vocês já conhecem um pouco dos meus processos, né? Porque tem bastante vídeo de processo artístico aqui. Mas eu queria usar esse lugar também para falar um pouco do que acontece por trás desses processos, ou seja, o que se passa na minha cabeça. Porque tudo que eu crio vem a partir de uma história, seja minha, seja de um cliente meu, ou seja baseado em algum conhecimento que eu tive ao longo da minha vida. E pelo menos eu, quando vejo um artista que eu gosto muito na internet, eu gostaria muito de saber o que passa na cabeça daquela pessoa para criar aquelas coisas que ela cria, sabe? Eu tenho essa curiosidade. E eu não sei se vocês têm também, mas como eu crio aqui pra mim, eu acho que eu gostaria de me ver falando isso. Então é o que eu vou fazer. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que o Ateliê da Sá veio a partir de um burnout que eu tive, né? Eu tentei ter um trabalho normal, CLT, né? Porque eu cresci ouvindo que CLT é melhor. Só que pra mim, Sara, isso não é uma regra, tá? Mas pra mim, Sara, realmente foi uma parada muito difícil, sabe? É uma coisa que acabou acabando com a minha cabeça e fui parar no hospital tomando Rivotril, e etc. Algumas pessoas que já passaram por isso vão entender. Durante muitos meses desse burnout, as únicas imagens que se passavam na minha cabeça era de tragédia. Era de pessoas que eu amo morrendo de formas muito sanguinárias, muito pesadas. E eram pensamentos intrusivos, assim, eu não controlava. Então, coisas que me acalmavam era ver coisas que não tinham muito envolvimento emocional, como, por exemplo, Kardashians. É um conteúdo fácil, superficial, sabe? É, que não irrita, não dá medo e também não me emociona, sabe? Porque até a emoção, sabe? Se ela era ativada, acabava virando para um lado muito melancólico. E aí eu tinha que tomar Rivotril de novo, que é um remédio que é bom não abusar. Então, junto com o meu psicólogo e psiquiatra, a gente foi começando a desenvolver ferramentas para eu lidar com esse momento e atravessar ele. Porque quem já viveu sabe que um burnout, se recuperar dele, não acontece em uma semana. Não acontece em um dia, 2 dias, não acontece em um mês, acontece em meses, né? Quem sabe anos. Foi o que aconteceu comigo. Eu passei 3 meses sem conseguir nem raciocinar direito e ter uma conversa normal, nem conseguir escolher direito o que eu queria almoçar, porque minha cabeça tava em pânico o tempo todo. Só que aí, aos pouquinhos, eu comecei a ver imagens nos cabelos que eu grudava na parede do meu banheiro antes de jogar eles fora, né? E eu fui catalogando isso e mostrando pro meu psicólogo, porque eu via imagens nesses cabelos. E aí eu fui juntando isso, né? Eu era fotógrafa, então eu sempre gostei muito do registro de imagens com Instax, porque fica uma coisa mais palpável, sabe? E eu fui fazendo esse processo junto com o meu psicólogo. Quando você tá em um estado depressivo e você consegue ver imagens, significa que você tá curando. E foi isso que o meu psicólogo falou pra mim e eu fui me empenhando mais e tirando realmente essas fotos de cabelo na parede e catalogando. Depois desse passo, eu me comprometi a uma atividade de criar uma coisa de cerâmica fria por dia e fazer um videozinho e postar na internet. Tivesse 10 segundos o vídeo, tivesse 1 minuto o vídeo, tivesse o tanto que eu conseguisse render no dia, se a parada que eu fiz ficou bonita, se eu gostei ou não, se eu tava com vontade de fazer, se eu não tava com vontade de fazer, tinha dia que eu realmente não conseguia e eu falava, tá tudo bem, Sara. E tinha dia que eu não queria sair da cama, mas eu me forçava, eu tinha que virar a mãe da Sara. Mas eu coloquei na minha cabeça, eu não quero fazer isso por view, eu não quero aprovação dos outros, essa é uma jornada minha, comigo, e eu estou fazendo isso comigo, por mim. E um dia, para minha surpresa, eu me peguei arrumando uma planta num vaso e quando eu vi eu tava em flow e comecei a perceber, caraca, os pensamentos trágicos e do pânico estão diminuindo. E foi acontecendo isso, cara, que doido. Bom, nesse ponto eu já tinha algumas peças prontas e o meu marido, Caio, fez um site pra mim, que ele trabalha na TI. E quando ele me viu mal, o que ele falou pra mim foi que ele
tava com saudade, né, da Sarah bem, e que ele queria muito me ajudar a resgatar essa saúde mental. E ele sabe que eu sou artista, inclusive ele sempre me admirou por isso. E ele comprou, sem me falar, um domínio chamado Ateliê da Sá, porque engloba a arte no geral. Trabalho sim, na maioria com a cerâmica fria, mas de vez em quando eu faço algumas coisas com outras coisas também. E eu gosto de ter essa liberdade da criação, porque para mim a arte é sobre experimentar. Não é sobre acertar, não é sobre estar bonito. Às vezes vai ficar bonito, às vezes vai ficar feio, às vezes vai incomodar. E olha como tem arte no mundo que incomoda, viu? E são as que mais fazem história. Mas então ele pediu para eu tirar foto desses produtos, a gente colocou no site e aprendeu um pouco sobre o tráfego pago e tudo mais, porque eu queria que chegasse nas pessoas, exatamente nas pessoas que conectariam comigo. E hoje tenho muitas pessoas e muitos clientes que conectaram comigo, que sentiram o valor da minha arte e que presentearam pessoas também com essa arte que para mim tem muito valor quando a gente tem símbolos na nossa vida que nos fazem bem ou que nos fazem lembrar de momentos que nos fizeram muito bem. Então esse é um primeiro vídeo, assim, para dar uma introdução. Quem tiver mais pergunta, quiser que eu fale sobre algum assunto, tiver alguma questão sobre o que se passa na minha cabeça, de onde que vem, provavelmente algumas imagens que eu crio, podem perguntar. E eu também vou trazer algumas coisas que fizeram parte da minha construção como artista, né? Quem viu no meu perfil sabe que eu já trabalhei com arquitetura, que eu já trabalhei com fotografia, e eu vou mostrar um pouco dessas fases minhas anteriores, porque tudo que a gente aprende na vida não é jogado fora. Tudo que eu aprendi, eu trago para o que eu trabalho aqui, porque me constrói a minha história, constrói a minha arte, consequentemente, e a forma que eu construo as coisas aqui. Então esse conteúdo vai ser para abrir um pouco mais para vocês o que se passa aqui na minha cabeça, contar um pouco mais sobre a minha trajetória e também gerar conexão, né, com quem se identifica comigo ou para quem quer trocar ideia comigo sobre essas coisas que são muito interessantes para mim e para quem se conecta. E, bom, é isso. Vamos nos conhecer mais. E quem gostou, não esquece de comentar, trocar ideia comigo, porque eu sou muito ruim pessoalmente, mas na internet eu consigo me conectar um pouco melhor com as pessoas. Então, por hoje é só. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo que eu vou começar a colocar aqui também. E por hoje é isso. Beijos!